Olá, espero te encontrar bem. Meu nome é Maria Carolina, sou psicóloga, casada, mãe de 3 filhas. E hoje eu tô aqui para te contar que talvez até hoje você não tenha sido feliz no seu relacionamento porque você não se permite ser amado. Primeiro, vamos entender um pouco sobre essa dinâmica, do ser amado, do que é ser amado, de como a gente se sente amado, de como que funciona isso dentro da gente. Então, assim, lá na nossa infância, a gente começa a aprender um pouco sobre o amor, vendo os nossos pais, a dinâmica de afeto entre eles, entre esse casal, ou entre as pessoas que nos cuidaram nessa infância, e a forma com que essa pessoa nos ama. Eu vou entendendo como é que essa troca de afeto acontece a partir do que eu vou vivendo. Muitas vezes, e aí falando um pouco sobre a linguagem de amor do vídeo anterior, se você não assistiu, volta lá para você entender um pouquinho sobre isso. A gente aprende a amar de uma forma. E essa forma, ela acaba se tornando um pouco disfuncional durante o nosso crescimento. Eu vou te explicar. Eu começo a entender que, de certa forma, e aí o Enneagrama vai nos ajudar também, lá na minha infância eu ouvi que eu era amada, eu entendi que eu era amada pela minha utilidade. E então, eu preciso ser útil para o outro, eu preciso ser forte, porque eu entendi na minha infância que eu era amada a partir do momento que eu era forte, que eu vencia, que eu conquistava, que eu conseguia. E a gente vai reproduzindo esse afeto, a forma com que esse afeto acontece dentro da gente. E aí eu chego num relacionamento. Geralmente uma mulher muito forte, muito xena, muito guerreira, muito resolutiva, ela vai se encontrar com um homem pouco resolutivo. Por quê? Porque eu preciso, se eu faço muito, se eu entendo que o afeto vai acontecer a partir do momento que eu for forte, que eu conseguir, que eu resolver, que eu fizer, o que acontece? Eu preciso encontrar alguém que me permita fazer isso. Só que, no primeiro momento, esse relacionamento ele não incomoda, não vai incomodar. Vai incomodar quando? Depois de muito tempo que essa mulher não aguenta mais fazer as coisas. E aí ela reclama a falta do marido que resolve. Só que eu preciso que, se você que está me ouvindo se reconheceu, eu quero que você entre um pouco, aprofunde um pouquinho mais essa reflexão. E tenta perceber o quanto você é responsável pelo seu casamento estar desse jeito. O quanto que você muito fez com a intenção de ser amada, e hoje você se sente usada, ou o contrário, o quanto que você muito fez com a intenção de ser amado e hoje você se sente usado. Então veja, a gente está falando de uma disfunção de afeto de antes do seu relacionamento acontecer. Em algum momento você entendeu que você só seria amado ou só seria amada se você fosse desse jeito, se você agisse assim. E agora você sofre por agir assim. Qual é a dinâmica do teu relacionamento? O que você reclama no outro que é você que causou? O que você sente falta no outro que sempre sobrou em você? A gente fala de relacionamento, a gente fala de balança. Se eu faço demais uma coisa, o outro que também não tem um trabalho terapêutico, que também não sabe sobre os afetos dele, vai começar a entender que eu não preciso fazer, daqui a pouco alguém vai fazer por mim. E esse relacionamento vai se estendendo, e a coisa vai ficando cansativa, vai ficando pesada. E essas duas personalidades, elas seguem essa mesma estratégia até o momento que acontece uma consciência a partir de um processo terapêutico, a partir de um autoconhecimento, a partir de um entendimento de si, ou até um momento que não aguenta mais. E aí, quando não aguenta mais, a gente está falando de um relacionamento que já chegou
no limite, que um não quer mais fazer pelo outro. Um não quer mais lutar pelo outro. Um quer que o outro faça e eu não vou fazer, eu não aguento mais. O que eu mais escuto é isso, Carol, eu não aguento mais fazer as coisas por ele. Nem começou a fazer. Eu não aguento mais lutar pelo meu casamento, nem começou a lutar. Entende? Então assim, para pensar hoje no quanto que o teu relacionamento está da forma que está, porque você acha que você precisa fazer algo para ser amado, para ser reconhecido, para ser valorizado. Nós buscamos reconhecimento e valorização, e isso não é ruim. Só que a gente não pode viver em função disso, porque aí eu me torno escravo do afeto, eu me torno escravo do elogio, eu me torno escravo do reconhecimento. E aí eu preciso fazer isso, e eu preciso fazer para que essa pessoa me reconheça, e essa pessoa não me reconhece, e aí quando eu vejo eu tô numa bagunça tremenda. Isso, você só vai perceber isso quando você já estiver cansado. Talvez você tá me ouvindo e tá percebendo isso. Então aproveite para analisar os teus gaps, aproveite para analisar a forma com que você entende o amor. A gente tem, quando o relacionamento chega nesse pé, né, nessa exaustão, a tendência é que, como os dois estão cansados, os dois não têm mais energia para fazer pelo outro. E eu sempre vou bater na tecla do amor como algo ativo. Se eu escolhi alguém para minha vida, eu preciso pelo menos tentar fazer dar certo e não esperar que dê. Às vezes a gente perde tempo procurando uma oportunidade, esperando uma oportunidade. Aí um dia eu vou falar para ele sobre isso. Um dia eu vou contar para ele quanto que ele me machuca. Um dia eu vou dizer tudo que eu sei. Não vai. Se você não lutar por essa, se você não criar essa oportunidade, você não vai fazer isso. Você nunca vai achar o tempo favorável. Não vai chegar. Porque sempre vai ter alguma outra coisa acontecendo. Ou vai ter uma outra coisa que vai ser somada a isso que já te incomoda. Vou retomar a minha reflexão. Para pensar no que é o afeto para você. Em como você acha que você vai ser amada ou como você se sente amado. Quanto que você acha que você precisa ser ou fazer algo, senão as pessoas não vão te amar ou te valorizar. Quanto que você vive isso no teu relacionamento? Quanto que você deixou o outro acomodado porque você faz demais? Se você está percebendo isso, dá uma pausa. Dá uma pausa. Aciona o outro. E aí vem o BO, minha querida, meu querido. Por quê? Porque se o outro ficou quieto, ficou acomodado por anos, não é do dia para a noite que o outro vai começar a funcionar. E aí vem a virtude da paciência. Quando a gente resolve arrumar um relacionamento, a gente tem que estar disposto a se desgastar muito mais para depois as coisas retomarem, né, se ordenarem e chegarem a uma melhora, a um espaço confortável, a um relacionamento que seja um porto seguro realmente, que tenha tranquilidade, que tenha afeto, que seja saudável, que tenha felicidade, liberdade. É justo que muito custe o que muito vale. Se você não está disposto a lutar pelo seu relacionamento, é porque para você ele não vale muito. Para pensar nisso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.